Dia 5 de Provérbios. Então, hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, nós vamos estudar um pouco, aprender mais sobre Provérbios 5. Desde o dia 1º nós estamos aqui, eu estou aqui com você aprendendo, porque o que eu leio aqui todos os dias eu aprendo também com você. Desde o Provérbios 1 até hoje, o Provérbios 5, que Salomão nos ensinou, então, nesse livro maravilhoso que é o livro de Provérbios, escrito por Salomão. E hoje, esse tema, esse capítulo do Provérbios 5, ele é um capítulo que ele é muito difícil de falar, porque ele fala muito sobre o pecado. E por que eu digo que é difícil de falar? Porque muitas vezes é difícil de a gente admitir o nosso pecado. E aqui, em Provérbios 5, ele mostra, no contexto dele, o quanto o pecado pode destruir a nossa vida. O quanto a gente não estar alinhado com o propósito de Deus na nossa vida, o quanto a gente se deixar levar pelo pecado, por coisas que parecem boas no começo, mas que no fim podem nos levar à ruína, isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E hoje, como todos os outros dias, nós estamos aqui estudando, nós estamos procurando o que? A sabedoria de Deus, buscando a sabedoria para a gente poder ter uma vida íntegra, uma vida com prosperidade, com saúde, com paz, uma vida que a gente sonha sempre, né? Uma vida que a gente quer ter, a paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do Senhor, é uma alegria que não tem explicação. Então, isso tudo a gente procura. E como nós encontramos isso? Através do ensinamento da palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos buscando a sabedoria para a gente ser sábio e poder praticar isso na nossa vida. Então, aqui nos conselhos do capítulo 5, ele começa: Filho, preste atenção no que eu te digo com a minha sabedoria e compreensão. Então, você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Então, é isso que nós estamos aprendendo agora. Em todos esses dias, até no último dia do mês, que nós vamos aprender um pouquinho sobre cada assunto que o livro de Provérbios aborda, que Salomão nos ensina. Nos capítulos anteriores, a gente aprendeu que a gente deve temer a Deus, que a gente deve guardar no coração os mandamentos, que a gente deve procurar sempre pela sabedoria, que a sabedoria é uma escadinha. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ter o conhecimento, o discernimento e praticar o que a gente aprende. Porque o que a gente adquire de conhecimento e deixa guardado não adianta de nada. A gente tem que praticar para a gente poder buscar a vida que a gente sempre quer. Então, hoje, nesse capítulo, assim como sempre, eu fiz algumas anotações que para a gente dar uma resumida no capítulo todo, que tem muitas coisas na Bíblia, né? Em todos os capítulos e versículos, que às vezes eles estão falando, quem escreveu naquele momento, naquela época, ele fala de uma forma que às vezes, dependendo até qual a Bíblia que você tem, ele tem um entendimento meio difícil. Tem algumas Bíblias, que nem, por exemplo, essa que eu uso aqui, e o versão. Essa Bíblia que eu uso aqui, ó, essa versão da Bíblia. E essa versão, ela tem uma palavra muito fácil de entendimento para os dias de hoje. Porque muitas das coisas que são colocadas na Bíblia foi na época lá de Cristo, na época antiga. Então, muitas coisas é colocada às vezes como parábolas ou coisas que a gente daqui a pouco não entende. Então, esses resumos, essas anotações que eu faço para mostrar para vocês, é para vocês entenderem o dia de hoje, o que vocês têm que fazer para adquirir a sabedoria, como que vocês têm que agir para adquirir a sabedoria. Então, vamos começar, na verdade a gente já começou, né, lendo ali o capítulo 1, para quem não sabe, para quem está vindo agora, a gente então tá desde o primeiro dia de fevereiro estudando Provérbios e vamos até fim do mês, e eu tenho certeza que quando chegar a final do mês você vai ser uma outra pessoa aplicando tudo que você está aprendendo aqui nessas aulas que eu estou com você. Então, Provérbios 5 é uma bomba de proteção, tá? Ele é um dos códigos mais poderosos porque ele fala muito sobre como nos protegermos do pecado, né? Ele é um alerta contra a sedução do pecado, especialmente do adultério, da imoralidade, mas ele mostra também que todo pecado ele parece doce no início. Todo pecado ele parece doce, mas no decorrer ele pode se tornar amargo e destrutivo. Aqui diz assim, ó, no capítulo 2, no capítulo 5, desculpa, aqui diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 2, versículo 3, desculpa. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite, porém,
Quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Aqui ele está falando do pecado. Ele está falando que o pecado ele pode ser uma coisa tão boa no início, tão doce, porque o pecado ele vem assim, né? As coisas boas, ele vem assim, mascarada às vezes. Não que as coisas boas venham mascaradas, eu me expressei mal. Às vezes o pecado vem como coisas boas mascaradas na nossa vida para nos trazer só desgraça, para trazer coisas ruins na nossa vida. Então, por que nós estamos aqui hoje? Para a gente ter esse discernimento do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Do que eu posso... a gente está buscando um entendimento para que a gente possa fugir do pecado. Porque Deus, em vários versículos da Bíblia, ele diz, ele abomina o pecado. Então, nós não temos como estar em Deus e estar em pecado. Isso não tem como. Não bate. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos em pecado. Eu sei que nós, como seres humanos, nós somos seres pecaminosos, né? A gente vem lá de Adão, que desobedeceu a Deus. E desde lá, então, a gente tem essa natureza pecaminosa. Só que Jesus, quando veio para essa terra e morreu naquela cruz, ele veio para nos tirar o pecado. Mas como que ele veio para nos tirar o pecado? Porque antes nós não tinha essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Hoje nós podemos pedir perdão a Jesus pelos nossos pecados. E ele nos perdoa. Porém nós temos que nos arrependermos. Não é ter remorso, é arrependimento. Eu até falei numa das aulas anteriores sobre isso. É arrependimento, arrepender verdadeiramente de coração do que a gente fez e não pecar mais. Então aqui no versículo 4, ele diz assim, no 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. O pecado é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Quando nós temos o entendimento do que acontece quando a gente não está firmados em Deus, o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar quando nós estamos fazendo coisas erradas. De que forma? A gente começa a não se sentir tranquilo e não se sentir confortável quando a gente faz algumas coisas que não agradam ao Espírito Santo. Então a gente acaba não fazendo. Quando nós não estamos em Deus, muitas vezes a gente é ignorante. Ignorante de que forma? A gente não sabe que a gente está fazendo aquilo que é errado. Na verdade, no fundo, dependendo do que for, a gente até sabe, mas tem coisas que a gente acha que não vai dar nada, que não é pecado, que isso não vai fazer diferença na nossa vida. Só que quando nós estamos firmados em Deus, o Espírito Santo, ele nos mostra. E a gente acaba escolhendo fazer o que Deus quer que a gente faça, não o que a nossa carne quer. Então aqui, no resumo que eu fiz, é um alerta contra a sedução do pecado, né? Que nem eu comentei. Que ele pode destruir no final, ele parece doce, mas depois ele vem doce e depois ele nos destrói. Salomão diz, o pecado pode até ser atraente, mas afasta da vida honra e paz, acaba com a paz da gente. Deus, ele valoriza a fidelidade, a pureza, a disciplina, pois elas protegem o coração, a família e o futuro. A verdadeira alegria está em viver dentro dos limites que Deus estabeleceu, não fora deles. O que quer dizer isso? Que Deus estabeleceu alguns limites para a gente viver. E que limites são esses? São limites de integridade, de caráter, de fidelidade. No momento que a gente ultrapassa esses limites, Deus já não se agrada mais de nós. E o que nós estamos buscando? A sabedoria. O que é a sabedoria? É o temor a Deus. Então a gente quer que Deus se agrade de nós para Ele poder nos dar uma vida próspera, de paz, de amor, de integridade, de tranquilidade, de felicidade. É isso que nós buscamos. No versículo 7 diz assim, agora escute meu filho e não esqueça do que eu estou dizendo. Vocês podem perceber que todos os versículos ele nos chama de filho e diz para não esquecer do que ele está falando, guardar no coração. Lembra que eu falei na aula anterior, ontem, também no capítulo 3, guarde, grave no seu coração todas as palavras, para que você não se perca, para que você possa desfrutar da vida que você quer, para que você possa adquirir a sabedoria e não se perder. Guarde firme isso no seu coração. Afaste-se desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. Muitas vezes a pessoa diz que a carne é fraca, que não consegue, e muitas vezes nós temos que fugir do pecado. Na própria Bíblia diz, orai e vigiai. Nós temos que fugir por quê? Porque a nossa carne realmente ela é fraca, mas o nosso espírito é forte. Só que muitas vezes, por que eu vou estar num caminho
que eu sei que eu posso me desviar dele, porque eu não sou tão forte, então eu não vou nem chegar perto, eu vou sair, eu vou ficar longe. Por exemplo, uma situação de uma pessoa que tem problema com álcool. A pessoa tem um problema com álcool, é alcoólatra, aí ele para de beber, faz o tratamento, glória a Deus, parou de beber. Só que deu lá 1 mês, 2 meses, ele tá limpo, só por um dia, não bebe mais. Aí chega um determinado momento, ele é alcoólatra. Alcoólatra é uma doença, o alcoolismo é uma doença. Aí chega perto, aí passam uns 2 meses, ele decide ir num bar, que ele ia sempre beber. Não, porque eu sou forte, eu vou lá, eu vou conseguir resistir. Não vai conseguir resistir, porque a nossa carne não vai deixar, porque o inimigo quer que a gente se desvie. E a gente começa aonde? No pensamento, não, eu consigo, eu vou lá. Não, fuja. Se tem alguma coisa que te afasta de Deus e que você pode evitar, fuja. Não fique perto, não chegue perto. Aqui diz, ó, afaste-se dessa mulher, desse tipo de mulher, não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, os outros passarão a ter um bom nome que você tinha antes e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos de outros. Aqui diz o quê? Que se você se perder, você vai perder tudo que Deus tem para você, a promessa de Deus para você, a prosperidade, a abundância, tudo que Deus quer para você, você vai perder por causa de um pecado. Então, qual que é a melhor escolha que você pode fazer da sua vida? Eu prefiro pecar ou eu prefiro viver as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas não vêm assim. Elas vêm com conhecimento, discernimento, sabedoria, praticando a sabedoria. É um caminho, mas é um caminho que te leva à glória, é um caminho que te leva à luz. Não é um caminho que te leva à escuridão. E o pecado é o caminho que te leva à escuridão. E ele está dizendo bem aqui, ó, vai levar toda a riqueza, toda a glória, tudo o pecado leva. Toda mudança, ela requer consciência, nós temos que ter consciência, se nós queremos mudar na nossa vida hoje, tá, eu tenho um pecado lá de estimação, eu tenho um pecado, eu peco, eu sou assim, eu sou assado, mas eu quero mudar, tenha consciência disso. Tenha consciência, saiba qual é o seu pecado e diga, eu não vou mais fazer isso, Jesus, Deus me ajuda, me perdoa, eu estou arrependido do meu pecado e eu não vou mais pecar a partir de hoje. E fuja. Fuja aqui também, ó, pare de pensar, pense em outra coisa, porque tudo começa aqui na mente. Se você guardar os mandamentos, que é o que eu venho falando, né, e você manter o bom senso, se você dos seus lábios guardar o conhecimento, você vai ter uma vida longa, próspera, em paz, que é o que a gente procura. Porque o pecado, ele começa agradável, ele começa bom, ele começa, aí depois ele fica confuso, é um caminho meio confuso, até que ele leva nós à ruína, ele leva nós a se perder. Então, como é que eu posso aplicar provérbios hoje na minha vida? Como que eu posso aplicar? Primeiro, fuja. Não negocie, não brinque com aquilo que te afasta de Deus. Não brinque com aquilo que te afasta de Deus. Não negocie. Esteja com pessoas que te edifiquem, isso eu falei ontem, né? Conversas, ambientes, conteúdos ou relacionamento que enfraquecem a sua fé. Muitas vezes, até na própria palavra diz, orai e vigiai, porque a gente tem que vigiar os pensamentos, vigiar as palavras, vigiar as nossas atitudes, vigiar com quem nós estamos nos relacionando, porque o pecado, ele é sutil. Muitas vezes tem pessoas que estão fazendo nós pecarmos. Claro que a responsabilidade toda é nossa, com certeza, mas às vezes tem um ambiente que vai fazer a gente pecar. Tem alguma coisa que nós estamos olhando que está fazendo a gente pecar. Então, é muito importante você ter essa observação. Proteja a mente e o seu coração, assim como eu digo desde o primeiro dia. Ontem, principalmente, guarde o seu coração, guarde os mandamentos de Deus no seu coração. Não se perca, proteja a sua mente, porque tudo começa na mente. O pecado começa na mente, vigie, ore, vigie. Valorize a fidelidade em todas as áreas, não só no casamento, mas também nos negócios, nas amizades, nos compromissos. Gente, tem pessoas que não conseguem não conseguem honrar um compromisso. Seja fiel às pessoas que se comprometem com você, seja comprometido com elas. Se você combinou um horário, se você combinou, cumpra. Seja fiel, fidelidade é nisso. Não é só no seu casamento ser fiel com a sua esposa, é ser fiel nos seus negócios, é não deixar nada, mas absolutamente nada, comprometer a integridade dos seus negócios, ser fiel, fazer somente coisas que agradem a Deus, ouvir Deus,
Orar, pedir a direção dele. Fidelidade, aqui fala muito da fidelidade. Pense a longo prazo. Tudo que nós queremos é para ontem, né? Só que nós temos que entender que tudo tem um caminho. Tudo tem um caminho. Pense a longo prazo. Hoje o que eu tô fazendo tá edificando a minha vida? Não está. Eu tenho que pensar mais para frente. Eu tenho que pensar o que eu quero lá na frente. O que eu quero mudar na minha vida. O que eu quero resolver hoje pode... O que eu quero decidir resolver hoje vai fazer diferença lá no amanhã. Mas pensem a longo prazo. Busque prazer. Ó, isso aqui é muito legal, gente. Busque prazer no que é saudável. Deus, ele não é contra a alegria, ele é contra aquilo que rouba a liberdade depois. Muita gente acha que quando a gente está em Deus, a gente tem que se obter de tudo, a gente não pode fazer nada. Isso não é verdade, porque estar com Deus é maravilhoso. Fazer coisas, buscar prazer que é saudável é maravilhoso. Porque você não está buscando prazer em coisas erradas, coisas que não agradam o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Vocês sabem o que é isso, gente? É o Espírito Santo de Deus que existe, que habita aqui dentro de nós. Quando Deus entregou Jesus naquela cruz para morrer por nós, ele entregou Jesus e Jesus morreu para nos livrar do nosso pecado. E quando ele ressuscitou, ele deixou aqui o que? O Espírito Santo, que habita dentro de nós. É ele que nos orienta. É ele que nos convence do pecado. É ele que diz que as coisas não estão certas. Então, sempre que você tiver algum desconforto sobre qualquer coisa que você está fazendo errado, é o Espírito Santo que está te convencendo disso. Ouça a voz do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Alegre ele. Edifique, que assim ele vai te edificar. Deus vai te honrar com prosperidade, saúde, abundância, enfim, tudo aquilo que a gente procura, que é o que a gente está buscando aqui nos nossos estudos sobre provérbios. Estar com Deus é maravilhoso. O vazio que nós sentimos, que muitas vezes a gente sente, com Deus a gente não sente mais. Eu tinha um vazio que eu não sabia o que era. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, esse vazio, ele foi completo, eu não tenho mais isso dentro de mim. Jesus completou, o Espírito Santo está ali, ele completou aquele vazio. E é tão maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero trazer um pouco disso que eu vivo para você. E para você viver isso, não é de um dia para o outro, que nem eu falei, que nem desde os capítulos anteriores eu ando falando isso. Tudo tem um caminho, tem um começo. Tudo você tem que aprender, tem que estudar e praticar, colocar em prática o que você está aprendendo, que com certeza você será edificado. E uma mensagem final aqui, mas antes disso eu gostaria de pedir para você que ainda não curtiu, você tá aí ainda não curtiu esse vídeo. Estou aqui me esforçando, fazendo uns vídeos para você, para edificar a sua vida, então curte aí, curte esse vídeo, compartilha para as pessoas que você ama. Comenta, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira me perguntar, me pergunta, comenta aí que eu vou ter o maior prazer em te dizer, te mostrar o que eu sei. Eu aprendo muito aqui, todos os dias que eu tô aqui, cada vez eu aprendo mais, porque a palavra de Deus é viva. Toda vez que eu leio um versículo com vocês, que eu falo de Deus para vocês, tá edificando a minha vida também. Isso é tão maravilhoso, isso é tão perfeito, Deus é maravilhoso, estar na presença dele é maravilhoso. Então a mensagem final desse provérbio 5, o que parece doce hoje pode se tornar prisão amanhã. A sabedoria de Deus sempre protege o nosso futuro. Que forte isso aqui, né? O que você prefere? Viver no pecado, numa vida, num caminho escuro, numa vida que não tem, que não te edifica, numa vida que só tem coisas ruins? Ou viver uma vida com sabedoria, com Deus? Uma vida na luz, assim como eu falei ontem, uma vida próspera, abundante, em paz. Só que para isso você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Leia Provérbios, pratique. Olhem os vídeos que vocês não olharam, voltem lá no dia 1º, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Olhem todos os vídeos. Leiam da palavra e vocês, quando terminar esse mês, vocês vão ser outra pessoa. Eu garanto a vocês, mas coloquem em prática. E amanhã, dia 6 de fevereiro, amanhã é um dia muito especial, que é aniversário da minha mãezinha maravilhosa. E eu vou estar aqui com vocês de novo falando da palavra de Deus. Até amanhã, Deus abençoe.